Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao meu canal. Esse é o curso de JavaScript e essa é a aula de operadores lógicos. Vamos à aula. Eu criei aqui uma página chamada 5 lógicos no diretório 2 operadores. Nesta página eu já coloquei o código, a estrutura HTML, coloquei a tag script do JavaScript e dentro desta tag coloquei o seguinte código. Você vai dar um pause nessa aula e vai copiar esse código. Deixa eu sair da frente para você poder copiar o código. Com o código copiado, vamos começar a falar, então, dos operadores lógicos. Operador lógico serve para quê? Para quando eu precisar fazer mais de uma comparação, mas eu quero ter apenas um resultado. E esse resultado será o true ou false. Vamos lá, vamos começar com o primeiro operador lógico, que é o operador AND. AND em inglês significa e. Então, não utilizamos mais a palavra AND. Nós utilizamos dois es comerciais, que significa AND. E para que todo esse conjunto de comparações retorne só um resultado verdadeiro, só um resultado true, todas as comparações devem ser true. Basta uma dessas comparações retornar false para que todo o conjunto retorne false. Vamos ver como é isso. Eu vou começar aqui com valores e vou substituir isso por true e false. Eu vou começar com document.write, ok? Vou colocar aqui, eu quero saber se x é maior ou igual a 4 e y é diferente de 9. Portanto, eu tenho que ter um valor para x, let x igual a 4, eles serão iguais, e vou ter um valor para y, let y igual a 8, portanto, eles serão diferentes. Como vai ser o processamento disso daqui? Tá? Primeiro, ele vai comparar x menor ou igual a 4, 4 menor ou igual a 4, isso retornará true. And y diferente de 9, 8 diferente de 9, sim, isso retornará true. Depois disso, true and true, isso vai retornar true. Tá? Então, nós teremos aqui o retorno true. Vamos lá, vou executar esse código no browser e está aqui true. Isso daqui já está no meu documento, por enquanto nós estamos vendo. No seu documento deve ter somente isso, operadores lógicos, operador lógico AND, e está aqui true. Nos próximos eu já não vou utilizar x e y, já vou trabalhar direto com valores. Então vamos lá. Eu vou dizer aqui que eu quero que o primeiro seja 5 menor ou igual a 4 e 7 diferente de 9. O que vai acontecer aqui? O primeiro, 5 é menor que 4? Não. É igual a 4? Não. False. And 7 diferente de 9, true, false and true, isso vai retornar false. Colocarei entre eles um BR. Pronto, vamos ver no browser. Está aqui true e false. E aí é só seguir.
Como eu vou seguir isso? Vou colocar o BR e agora eu vou fazer somente já com false e true, ok? Primeiro false e segundo true. False and true, e isso vai retornar false. E se os dois forem false, false and false, e isso vai retornar false. Então, só existe uma forma disto retornar true. E essa forma é que os dois sejam true. Ah, e se eu tiver três? Que os três sejam true. Basta um ser false e ele vai retornar false. Se eu tiver seis, os seis tem que ser true. Os seis tem que ser verdadeiro. Basta um ser false, ele vai retornar false. É isso aí. Vou copiar tudo isso, Ctrl C, vou vir para cá e aí eu tenho aqui o que você vai copiar. Você vai pausar este vídeo, eu vou sair de cena e você vai copiar este código. Pronto, com este código copiado, eu vou voltar em cena e vou começar a escrever aqui. O OR, tá? O OU, tá? Não se usa mais a palavra OR. A gente usa o pipe, que são duas barras verticais. Essas barras ficam no teclado entre o Shift e o Z. Para que isso retorne false, todas as comparações têm que retornar false. Basta uma ser true para que todo o conjunto retorne true. Então vamos ver. Eu tenho aqui x, a gente já tem os valores lá em cima, e eu vou trocar por OR, né? Então, x está valendo 4 e y está valendo 8. X menor ou igual a 4, true, ok? Ou 8 diferente de 9, true. True ou true, isso vai retornar true. No segundo caso, 5 menor ou igual a 4, falso. Ou 7 diferente de 9, true. False ou true, isso retorna true. Então, aqui já começou a diferenciação com o AND. False ou true, tá? Isso vai retornar true. False ou false, isso vai retornar false. Então, o único jeito de retornar false é todo mundo ser false, porque aqui tem que ser ou um, ou outro, ou os dois sendo true, todo o conjunto já retorna true. Ah, e se eu tiver 7 comparações no mesmo bloco? Tá? Basta uma ser true para que todo o bloco retorne true, para que todo o bloco retorne verdadeiro. É isso aí. Vou copiar, lembrando que x vale 4 e y vale 8. Copiei, e aí eu vou descer mais um pouco aqui. E nós vamos ter o operador XOR. Então, eu vou deixar aqui para você copiar. Vou sair de cena. Você vai pausar o vídeo e copiar. Acabando de copiar, eu vou voltar em cena e vou explicar. O XOR, ele é chamado de ou único. O X significa exclusive, tá? Que significa exclusivo, ou único ou exclusivo. Eu tenho que obrigatoriamente ter somente um valor verdadeiro. Se eu tiver mais do que um valor verdadeiro, a expressão toda será
falsa. Então vamos colocar aqui o código que nós copiamos lá de cima, tá aqui, e vamos fazer. Primeiro, não se usa mais a palavra shore, ok? Veja que inclusive está retornando erro. O operador que deve ser utilizado é o acento circunflexo. Então aqui, x é menor ou igual a 4, x é igual a 4, é verdadeiro, ok? Shore, 8 é diferente de 9, é verdadeiro. True, shore, true, isso retorna false. Porque eu só poderia ter um único true aqui, e eu tenho 2. Ah, professor, e se forem 3? Um único true, ou exclusivo. Se forem 10, um único true, ou exclusivo. Vamos aqui. 5 menor ou igual a 4. Tá ótimo. 5 é menor que 4? Não. É igual a 4? Não. Isso é false. Ok? 7 é diferente de 9? Sim, 7 é diferente de 9. Verdadeiro. Isso aqui vai retornar verdadeiro. False, short, true. Isso vai retornar verdadeiro. False, short, false. Isso vai retornar false. Ou seja, se todo mundo for false, ou se eu tiver mais do que um valor verdadeiro, isso aqui retornará false. Eu só posso ter um valor, um operando, retornando como true. Se eu tiver mais de um operando retornando como true, a expressão toda retornará false. Muito bem. Vamos descer. Vou trazer aqui o próximo, que a gente chama de tabela verdade. Nem vou sair de cena. Você pode simplesmente dar um pause e copiar isso. Bom, com isso copiado, continuaremos. Primeiro, quando eu tenho o primeiro operando verdadeiro e o segundo operando verdadeiro, o retorno será verdade. Com o AND, verdadeiro e verdadeiro retorna verdade. Se eu tiver o primeiro verdadeiro e o segundo falso, vai retornar falso. Verdadeiro e falso retorna falso. Falso e verdadeiro retorna falso. E falso e falso retorna falso. Quando for o OR, ou, né? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, verdadeiro ou falso retorna verdadeiro. Falso ou verdadeiro também retorna verdadeiro. Falso ou falso retorna falso. Então, veja que aqui é o oposto. No AND, eu precisei que todo mundo fosse verdadeiro para ele retornar verdadeiro. No OU, eu precisei que todo mundo fosse falso para ele retornar falso. Senão, basta um ser verdadeiro e ele está retornando verdadeiro. E no SHOR, o OU exclusivo, primeiro verdadeiro, segundo verdadeiro, isso vai retornar falso. Eu só posso ter um verdadeiro. Aí os outros igual. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Tenho um só verdadeiro, aqui retornou verdadeiro. Tenho um só verdadeiro, aqui retornou verdadeiro. Não tenho nenhum verdadeiro, retornou false. Tenho 2 verdadeiros, retornou false. Então essa é a tabela verdade, que é famosa em lógica de programação. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.